Então, meus amigos, estamos tentando levar até você o Evangelho eterno para todos os que habitam na face da terra. Então, amigo, queremos te alertar para você se arrepender dos seus pecados e temer a Deus e dar-lhe glória, porque já é vindo o dia de Jesus Todo-Poderoso. Para você, amigo, adorar o grandioso Deus, aquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Então, estamos mais uma vez tentando levar até você que busca a verdade de Deus, ou seja, sua palavra. E se você busca a sua palavra, você está buscando Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. Como está escrito na Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, que diz: E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Então, meus amigos, nós falamos só o que está escrito na Bíblia Sagrada, com a maior simplicidade que você pode ver ou conferir. O nosso interesse é que todo aquele que assistir esse vídeo aprenda do verdadeiro Evangelho eterno, para que você se salve do grande e terrível dia de nosso Senhor Jesus. Porque depois que o verdadeiro Evangelho de Deus for anunciado, o Espírito Santo de Deus será retirado da face da terra, ou seja, deste mundo. Como está escrito na Bíblia Sagrada, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Veja o que diz: Porque já o ministério da injustiça opera, somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então, amigo, o Espírito Santo vai ser retirado depois que o verdadeiro Evangelho ser anunciado a toda a terra. Então virá a grande tribulação. Mas, meus amigos, o verdadeiro Evangelho não será anunciado por esses falsos pastores, que são empregados ou contratados dessas falsas religiões, pois o serviço deles é só enganar e destruir as palavras de Deus, ou seja, contrariar. Meus amigos, todas as religiões que têm outros meios, ou seja, comércio ou qualquer tipo de negócio, essas religiões não são de Deus. Então, além dessas religiões fazerem mercado nas suas religiões, ainda também colocam os seus pastores para fazer mercadagem e sugar o povo carente. E aí, meu amigo, você pode me dizer uma igreja sequer que não faz isso no mundo inteiro? Isso, meu amigo, é um meio fácil de ganhar dinheiro. E aí, meus amigos, vêm os pastores através dos seus meios de comunicação e anunciam. A nossa rede de comunicação só anuncia a verdade. Anunciamos só o que está escrito na Bíblia, diz eles. Veja, amigo, quanta arrogância isso, e não ter um pouquinho de vergonha na cara.
Então, amigo, vocês devem verificar e conferir. Se você fizer isto, você não vai encontrar nenhuma religião no mundo inteiro que não tem essa prática diabólica, ou seja, todas essas perversidades. E repetindo, e não adianta os falsos pastores querer amenizar com desculpas e frases mentirosas, porque o povo já cansou de ser enganado. Então, meus amigos, vamos dar um basta nesses pastores corruptos dentro dessas religiões diabólicas. Então, você sabe, todas as religiões que têm essas características de mercadagem, essa misturança, não são de Deus, porque o Evangelho de Deus não se mistura com nada desta terra. E essas pedição de dinheiro ou ajuda para pregar o Evangelho, isto não é verdadeiro, não é de Deus. O próprio Jesus falou em suas palavras que essas casas de venda, ou covil de ladrões, ou sinagoga do Satanás, não são de Deus. Veja o que diz em Mateus capítulo 21, versículo 12 em diante. Veja o que Deus afirma em suas palavras. E entrou Jesus no templo de Deus, ou seja, antes da morte de Jesus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Você viu, meu amigo? Isso aconteceu no templo de Deus, antes da morte do Senhor Jesus, com os vários e diabólicos sacerdotes que comandavam e dominavam a igreja de Deus. Então, você viu, amigo? Em nosso tempo é muito pior. Você sabe por que em nosso tempo existem várias e várias sinagogas e milhares delas que os falsos pastores dominam, ou seja, no mundo todo, que é totalmente o contrário das palavras de Deus. Bom, meus amigos, vocês querem conhecer mais uma mentira do diabo e que os falsos pastores confirmam, ou seja, comemoram, e o mundo todo comemoram com eles? Então, amigo, você quer saber o que os pastores do diabo comemoram junto com o povo do mundo todo? É a morte do Senhor Jesus. Você quer saber exato o mês que o Senhor Jesus morreu? Então vamos perguntar para o Senhor Jesus em suas palavras. Meu amigo, o Senhor Jesus morreu na Páscoa, como está escrito, ou seja, na última Páscoa. Veja, o próprio Jesus confirmando em Mateus capítulo 26, versículo 2. Veja o que diz: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, você viu, amigo, que Jesus morreu na última Páscoa.
Ele próprio confirmou isso, que ele iria ser crucificado. Então, vamos ver quando o Senhor Todo-Poderoso Deus decretou a primeira Páscoa em suas palavras. Ou seja, vamos ver exatamente o mês que Jesus morreu. Então vamos perguntar para Deus em suas palavras. Ou seja, a primeira Páscoa que foi decretada por Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante. Veja a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano, ou seja, janeiro. Então, meus amigos, vocês entenderam? Quando Deus decretou a primeira Páscoa? Em janeiro, no primeiro mês. E no versículo seguinte está o dia exato em que Jesus morreu, ou seja, 10 de janeiro. Versículo 3. Veja o que diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Então, meus amigos, vocês estão vendo que o nosso Senhor Jesus morreu em janeiro, no dia 10. Então, vocês viram que todas as religiões ou sinagogas do mundo inteiro celebram a festa da Páscoa no dia e mês errado. Veja a confirmação de Deus em suas palavras. Êxodo, capítulo 12, versículo 14, que diz, este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, nas vossas gerações, e celebrareis por estatutos perpétuos. Você está vendo, amigo? Deus não muda a sua palavra. Então, será que não tem um desses pastores, como se intitulam, para alertar o povo em quase 2000 anos? Bom, meu amigo, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.